Pessoal, tudo bem? Bem-vindo a você que nos acompanha nas redes sociais, a nossa plataforma digital, o RDTV Informando, prestando serviços, nesta quinta-feira, 28 de março de 2019, já se aproximando aí do quarto mês do ano, primeiro quadrimestre, daqui a pouco já, Carlos Carvalho, as empresas fazendo os balanços aí iniciais deste ano e como passa muito rapidamente. E falando em números, falando em empresas, hoje nós vamos aqui focar muito no Repórter Diário, esse período da declaração do imposto de renda. Eventuais dúvidas, quem precisa declarar, quem não precisa, as principais orientações, especialista conosco aqui no estúdio, para dar mais detalhes sobre isso nessa prestação de serviços e informação de utilidade pública. Comigo, Leandro Amaral, e com o Carlos Carvalho. Boa noite, Carlos. Boa noite, Leandro. Boa noite você, internauta ligado na RDTV. Além de falar de imposto de renda, vamos também trazer o resumo na nossa segunda parte do que aconteceu nesse dia aqui na região do ABC. Teve a coletiva do prefeito Paulo Serra falando sobre o Instituto de Previdência aqui de Santo André. Também teremos mais novidades em relação a Diadema e a polêmica sobre um possível fundo que pode ser criado para a construção do novo legislativo, da nova sede do legislativo. Vamos dar mais detalhes, além de dar alguns spoilers sobre o que a gente vai apresentar amanhã na nossa versão impressa do RD. Mas lembrando que você também pode participar da nossa live através da caixa de comentários. Então, faça sua pergunta, tire sua dúvida sobre os assuntos que vamos trazer hoje aqui no RDTV. É isso mesmo. A Ingrid Santos aqui na produção, os trabalhos técnicos, a equipe aqui em paralelo, Carlos e eu ao vivo aqui no RDTV, e toda a equipe ali no fechamento do jornal, o Jorge Garcia, Amanda Lemos, o Pedro, a Flória, Socorro, o Ayrton, enfim, toda a equipe aqui a postos, trazendo os principais destaques, as principais informações. E agora nós vamos abrir espaço aqui para prestar serviços. Por isso você que está aí no outro lado, na telinha, na telona, no computador, no celular, envie suas perguntas, suas dúvidas, que nós estamos aqui com o Jorge Pessoa, ele que é o diretor-geral da Persson Consultoria, para falar mais sobre esses assuntos e esclarecer as principais dúvidas. Jorge, obrigado pela gentileza da entrevista, boa noite. Boa noite, prazer estar aqui com vocês, estou à disposição para ajudar aí os internautas, os telespectadores, é um prazer. Legal. Jorge, para começar, todo ano, chega nessa época do ano, é aquela correria, né? E vai se aproximando do término do prazo mais ainda. Mas, basicamente, das orientações, das informações básicas para a declaração deste ano em relação ao ano passado. Mudou muita coisa? Olha, todo ano a Receita Federal divulga um programa, né, que é no final de fevereiro, e sempre tem alguma novidade. Né? Esse ano a novidade, eles colocaram algumas informações que você tem que colocar mais a respeito de bens e direitos. Um detalhamento maior de informações, porque o objetivo do fisco é fazer cruzamentos. Então ele colocou isso, né, como um ingrediente a mais, né, para as pessoas terem essa preocupação. E o resto nós temos a preocupação de você preencher todos os pré-requisitos para poder fazer a declaração. Tá. São basicamente esses fatores. Tá? Sim. Quem precisa declarar, quem é obrigado a declarar imposto de renda neste ano de 2019? Este ano de 2019, quem teve rendimentos tributáveis, que a gente fala, que são salários, aluguéis, né, acima de R$ 28.559 no ano, então você tem que fazer a declaração do imposto de renda. Quem teve rendimentos isentos também, que são outros tipos de rendimentos, vários que podem ser considerados, acima de R$ 40 mil também tem que declarar. Quem tem imóveis ou direitos acima de R$ 300 mil também tem que declarar. Quem teve alienação, venda de imóveis ou direitos e teve ganho de capital durante o ano de 2018, também tem que declarar. Quem faz operações de bolsa tem que declarar. E quem está como residente no Brasil no primeiro ano também tem que declarar. Resumo. Carlos Carvalho, antes de fazer a pergunta para o Jorge, você já declarou o imposto de renda desse ano? Ainda não, tem que fazer. Eu sempre entro naquela fase de não fazer logo nas primeiras semanas. Mas também não deixa para fazer na última, porque senão o sistema lá do governo muitas vezes buga na última semana com a quantidade de pessoas que resolvem fazer no último momento e tudo mais, porque acha que é muito simples de fazer. Muitas vezes não é, até por questões mais específicas de gastos, de consumo durante o ano, adquirir certos bens e tudo mais, que sempre tem regrinha nova, como bem disse o Jorge. Mas eu queria saber o que mais encrenca na questão do imposto de renda? O que é o principal fator para que as pessoas, entre aspas, se deem mal
na hora de fazer a declaração? Como o fisco permite fazer algumas deduções, né, do imposto de renda, você declara seus rendimentos, ele permite também que você deduza coisas. Por exemplo, despesas médicas, convênio médico, dependentes, doações, que você também tem que declarar, você tem que declarar aluguéis. Essas coisas que você declara de pagamentos, é muito importante você guardar essa documentação durante o ano, que é a coisa mais difícil, nós guardarmos documentos, a gente paga coisas e guardar. Se você vende veículos também, você guardar, tira uma foto do DUT, né, o valor declarado, que você vai declarar o nome da pessoa. Preocupação, acho que o maior que nós brasileiros temos é de guardar as coisas, nos preparar, deixar numa pastinha, para quando chegar nessa época, você conseguir fazer de forma rápida. Eu acho que é uma dificuldade, mas existe uma preocupação também, quando você faz isso, você ter a certeza de que tudo está aí para você considerar. Porque se você esquecer de algo, esquecer do informe de rendimento de banco, de um rendimento de uma fonte pagadora, então existe o perigo, a chance de cair na malha fina. Ou seja, mais documentação durante o ano do que outra coisa. Até porque, por exemplo, doação. Você recebe uma nota ali que você doou determinado valor, mesmo que seja muito baixo para uma determinada instituição. Mesmo assim, a gente não costuma mesmo guardar, né? Joga no primeiro lixo que vê pela frente, porque acha que não vai dar em nada, mas às vezes pode ser utilizável esse imposto de renda, né? As pessoas esquecem desses detalhes. Uhum. Então, quem tem mais operações, mais atividades, tem uma preocupação maior. Quem não tem tanta atividade, então isso é uma coisa mais tranquila. Mas na hora que você vai fazer, você tem que estar com isso em mãos. Perfeito. E até a importância, né, Jorge, de não deixar para a última hora, porque você tem a chance de retificar caso tenha se equivocado em alguma informação, correto? Sim. Existe também a questão, que existe o software da própria Receita Federal, né, que cuida dos impostos de renda dos 35, 40 milhões de contribuintes. Então, realmente, deixar para a última hora, existe um congestionamento, né? A capacidade de absorção disso, no último dia, até o dia 29 de abril, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Quer dizer, nós temos 32 dias aqui para poder fazer isso. Então, quem puder fazer antes, é melhor, porque, inclusive, a própria Receita Federal, ela processa antes, e quem tem restituição, recebe antes. E quem deixar para último, então você vai ser último. Então, é bom. Quem puder fazer antes, melhor. Eu queria abordar um tema, acho que conversando com amigos ou até parentes que fazem a declaração do imposto de renda, acho que a grande dúvida está em relação a planos de saúde. Tem gente que tem um plano de saúde que a empresa ali concede, tudo em cima do contrato, como um direito trabalhista, e tem outros que pagam por fora. Tem diferença na declaração das duas, já que uma você está a partir da empresa, a empresa que basicamente cuida de toda a questão? Tem diferença entre uma e outra, um outro modelo? Sim. Se você é a própria pessoa que você custeia o teu próprio plano de saúde, né, despesas médicas e com plano de saúde, você pode deduzir do teu imposto de renda. Né? Que no imposto de renda, quando você declara, o fisco também te dá uma opção de duas, você tem duas formas, ou você faz pela simplificada ou pela completa. E pela completa, você vai colocar todas essas despesas que podem ser dedutíveis do imposto, e depois você vai comparar com a simplificada, que eles já consideram um desconto padrão de 20%. Então você tem que ver se vale a pena. Você considera a despesa médica que você mesmo custeou, e você vai ver o que é melhor, declarar pela completa ou pela simplificada. Mas as despesas médicas, desde que você custeie, está em seu nome, aí você pode declarar. Todas as despesas médicas? Sim, todas. Todas. Vai num tratamento dentário, tudo entra como despesa médica? Despesas com dentistas, médicas, que você não... que você pagou, foram particulares, você tem um comprovante, tem um recibo. Tem que declarar, porque se você teve retenção na fonte, se o teu rendimento você teve durante o ano, você pagou imposto de renda, isso é bom, porque você vai poder recuperar o imposto que você pagou. Por que o fisco faz isso? Porque o governo, né, o Estado, ele tem que prover a saúde da população.
E quando você procura particulares para fazer isso, uma coisa que seria uma obrigação do governo, então ele te restitui, porque é uma obrigação de Estado. Então, poxa, eu sou legal com vocês, já que eu não consegui prover a saúde para vocês gastaram de forma particular, ok, vocês deduzirem. É, como se ele estivesse lendo que fosse um empréstimo ali. Ah, você emprestou para o governo para se custear tal ação, que na verdade é obrigação, e aí ele te devolve de um modo ali na frente para que você não seja prejudicado com esse gasto a mais sem a obrigação legal, podemos dizer assim, né? Exatamente. Exatamente. Inclusive, quando as pessoas têm plano de saúde, nem tudo o plano de saúde cobre, não é? Sim. Tem algumas coisas que ele não cobre. Então, essas coisas que você paga à parte, que talvez o plano de saúde, depende do plano que você tem, você pode deduzir. Em relação a dependentes, Jorge, quais são os principais cuidados e principais orientações na declaração e na orientação lá de dependentes? Dependentes, são os ascendentes, que são os pais, que você pode considerar, ou filhos e cônjuge, né? Existe um valor que já é fixado que o fisco já considera como para você deduzir do teu imposto, por cada dependente. É uma opção você considerar o dependente ou não. Agora, se o dependente ele também tem rendimentos, e existe um informe de rendimento de uma fonte pagadora que ele teve rendimentos, ou quando você declara o dependente, se ele teve, você tem que ter o cuidado também de lançar esse rendimento do dependente também. Não basta lançar só ele como dependente, mas ele trabalha, ele teve rendimento? Não, não teve. Então, se não teve... E outra coisa é o limite. Se são filhos, até 24 anos, se estiver em faculdade. Até 21 ou 24 anos, se estiver em faculdade. E aí, os gastos dos filhos entram na conta do pai ali que está declarando, por exemplo. Sim. Não na conta dele, na declaração dele, deste filho, se ele tem rendimentos. Sim. Os filhos, você tem a opção de colocar eles como dependente. Eles podem trabalhar ou não trabalhar, pode ser dependente normal. Mas se eles tiverem algum rendimento oficial de uma fonte pagadora, também tem que incluir. É só essa preocupação. E no caso contrário também, o filho que muitas vezes provê a casa, arrimo de família, colocar o pai como dependente também, colocar os gastos do pai mesmo que ele tenha rendimento, isso também é possível. É possível e, inclusive, quando você tem um cônjuge que é uma união estável, companheiro, né, você pode declarar como dependente também. E é sempre bom você ir num cartório e ter uma declaração que a pessoa é dependente de você. Porque o cartório tem fé pública. Você vai declarar isso publicamente. Então é bom ter isso. Caso você seja questionado, você tem isso como comprovar. Se eu não me engano, pela lei federal, são 6 meses morando junto, pagando contas em conjunto, você já tem essa união estável estabelecida. Basicamente um casamento, né? Podemos dizer assim. Sim. Mas é bom que se oficialize isso para que não tenha problema com o fisco depois, para qualquer coisa, não é dependente, tudo mais, qualquer tipo de questionamento. Mesmo que você não oficialize, existem provas testemunhais, então o fisco permite isso. A preocupação ninguém mais está colocando ele como dependente, né? Então é só você. Então... Existe o caso, por exemplo, de dependentes, por equívoco, alguma coisa, o pai e a mãe declaram o filho dependente? Esse que eu acabei de falar. Ou o pai declara, ou a mãe declara. Tem muitos casos dos dois equivocadamente, ou porque são separados, enfim, não interagiram, e os dois acabam declarando, aí um dos dois tem que fazer a correção. Sim. Ou então pode correr o risco de cair na malha fina lá na frente. Olha, isso na verdade não deveria ser comum. Quem faz é uma coisa muito básica que o fisco, a partir dos 14 anos, todo dependente já tem que ter o CPF para colocar, senão você nem consegue colocar como dependente. Na hora que você coloca lá como dependente e coloca o CPF do dependente, é muito fácil o fisco cruzar, porque o CPF é da própria Receita Federal. Então ele vai cruzar isso, então ele não vai permitir, vai cair na malha fina, vai ficar com pendência. Então nem é comum acontecer, eu acho. Perfeito. É que na verdade, o sistema não consegue separar de quem foi o gasto. Se os dois declaram para o mesmo filho, ele não consegue separar quem gastou com o quê, quem gastou com isso, quem gastou com aquilo. Não consegue. Não consegue. Ele não consegue saber isso. Mas quando você tem, você está declarando que você tem um cônjuge, eles podem declarar separados ou fazer uma declaração em conjunto. Já facilita.
você pode fazer também a simulação. O que é melhor, fazer em conjunto ou separado? E se você faz separado, quem que vai colocar como dependente? O físico não tem como saber na hora, mas aí faz a opção, o que é melhor, o que nós conseguimos ter de carga, de imposto menor. Isso é possível. Perfeito. Em relação à malha fina ainda, Jorge, que acho que é o medo de todo mundo. Tem alguns casos, e até para reforçar para a nossa audiência rotativa, ó, isso aqui você tem que tomar cuidado, porque é a primeira coisa que o pessoal olha para não cair na malha fina. Tem algum maior vilão para fazer você ir para a malha fina? Olha, eu não sei se nós aqui, os telespectadores também, mas a nossa Receita Federal é uma das mais aparelhadas do mundo, né? Como a Receita Federal é o órgão que provê o Estado de arrecadação, então ao longo dos anos eles fizeram muito investimento com estrutura tecnológica e ao longo desses últimos 20 anos criaram várias formas de fazer cruzamento de informações, né? Então, por exemplo, quem tem cartão de crédito, todos os administradores de cartão de crédito, elas também fazem uma declaração para a Receita Federal de quem teve gastos acima de R$5.000 por mês, né? Quem adquire imóveis, né, e vai no cartório e leva uma escritura, os cartórios também fazem a declaração de operações imobiliárias também para a Receita Federal. E quem adquire imóveis de construtoras e incorporadoras, as incorporadoras também fazem a DIMOB, que é a declarações imobiliárias. Ó, você vê, cartórios, cartão de crédito, quem tem operações, quem faz depósito nos bancos, os bancos comerciais que nós temos acima de um determinado valor, R$100.000, ele é obrigado a informar a Receita Federal. Então tem várias formas de fazer cruzamento. Até a nota fiscal paulista, porque é o Estado, a gente pede a nota fiscal paulista, né, para você ter no teu CPF. Existem convênios entre a Receita Federal e os estados que tem essa informação também, que isso também pode ser declarado. Tem muita gente, como tem vários, aqui no Brasil não tem um documento único, que o CPF não é um documento isolado, né? Tem o RG e tudo mais, então as pessoas costumam confundir essas questões, mas está todo mundo sabendo de tudo que você está fazendo a todo momento, né? Qualquer coisinha que você não colocar, o pessoal, opa, está faltando esse gasto aqui, essa balinha que você comprou a mais aqui, por que você não colocou? E quando nós fazemos algum cadastro em qualquer coisa, nós percebemos, além de pedir o RG, sempre pede o CPF. E o CPF é o que a Receita Federal usa para poder fazer a checagem. Se você faz operações na Bolsa de Valores, se você tem transações com empresas, você é dono de empresas, você tem que tomar cuidado, que esses valores têm que bater, né? Tem Sim. que saber, rendimento aqui, sai dali, né? Todas as empresas, as pessoas jurídicas, têm que entregar a contabilidade inteira para a Receita Federal. Então lá, dentro dessa contabilidade, tem todos os CPFs e CNPJs de todas as operações feitas. E o apelido do software da Receita Federal chama T-Rex, né? Por que será, né? Por que será, né? Porque, então ele é muito poderoso. Né? Então a inteligência artificial, o cruzamento, não é manual. A própria tecnologia que faz isso. Então temos que tomar cuidado com isso. Jorge, o William Wada, obrigado William, secretário de esportes lá na cidade de Mauá, pergunta se tem uma idade máxima para declarar o imposto de renda. Não tem idade máxima para declarar. O importante é que tem que respeitar aqueles limites que eu comentei no início. Os rendimentos mínimos tributáveis, R$28.000 aproximadamente, rendimentos isentos, e a propriedade de bens imóveis acima de R$300.000. Não importa a idade. E quem não tem esses mínimos, não ganhou mais de R$28.000 ao longo do ano, também pode fazer a declaração de imposto de renda? Pode. E é vantajoso, não é? Como é que é essa situação? Olha, existem situações que você pode ter ganhado abaixo desse limite de isenção, mas só que se você recebeu, vamos supor, um exemplo, R$5.000, né? Existe a tabela de rendimento do trabalho assalariado, que tem um imposto de renda que
onde as empresas aplicam para poder fazer a retenção de imposto. Se você recebeu R$5.000, você teve a retenção de imposto de renda. Vamos supor que durante o ano você não teve mais nenhum rendimento. Você só teve R$5.000. Então, isso aí é uma boa oportunidade para você fazer imposto de renda, para você recuperar, você ter restituição do seu valor. Se até 28 mil é isento, então quer dizer que os 5 mil que eu recebi deveria ser isento. Então, o fisco vai te restituir, ainda com juros. Sim. Então, é legal, então. Então, é muito bom observar quando recebe informes de rendimentos, de qualquer fonte, se tem a retenção de imposto de renda na fonte. Se alguém reteve de você imposto e fazer a conta. Além disso, tem a questão dos gastos. Não fala da pessoa ter recebido só 5 mil no ano, não significa que ela tenha gastado, sei lá, um oftalmologista da vida, ou dentista, não tem significado. O limite que a Receita vai restituir sempre é o valor que você recolheu. Se você recolheu mais, ele te devolve. Não, só para pegar a pergunta da Amanda Lemos, que está lá na redação, ela está perguntando se tem uma porcentagem, se tem uma ideia de porcentagem de pessoas que caem na malha fina por ano, uma média de pessoas que costumam cair na malha fina todos os anos. Olha, a gente sabe que são milhares. A Receita Federal ela não divulga isso muito facilmente, porque como isso existem muitos fatores, né, que podem contribuir para isso. Nós sabemos que são milhares. Então, umas preocupações que a gente também fala para os nossos clientes, né, lá na Persson, é tomar cuidado quando você ou fazer um imposto de renda também, é quando você tem uma evolução patrimonial, você tem bens, né? Que quando você tem essa evolução patrimonial, se você teve rendimentos, se você teve caixa para poder suportar aquele aumento de patrimônio. O fisco está de olho nisso. Não é uma coisa tão fácil de se enxergar, porque o fisco ele faz a conta lá na casa dele, mas ele não fala para a gente, não consegue. Então, por isso que se é uma coisa um pouco mais complexa, teve essa evolução de patrimônio, teve atividades, é bom procurar um especialista, porque tem que fazer mais contas. Jorge, a Thaís Tavares, obrigado Getúlio Carvalho, Portuga Júnior, quem mais? Eduardo Laurindo, Márcio Souza, já no resumão vamos falar de Mauá, viu Márcio? Wagner Agostini, vamos falar de São Caetano, Wagner, obrigado. Silvana Ferrari, Alexandre dos Santos Daut, obrigado Alexandre. Pergunta aqui da Thaís Tavares, Jorge, se receber menos desse valor... Que é os 28 mil... Isso. E tiver imóvel no nome, precisa declarar? Ótima pergunta. Se você recebeu durante o ano um valor inferior a 28.554, mas tem a propriedade de imóveis ou direitos acima de 300 mil reais, tem que declarar. Se tiver no nome, mas for abaixo de 300 mil, não precisa. Não é obrigatório, é opcional. Em relação a compras na internet, quais são as principais dúvidas que as pessoas têm? Porque você tem compras isoladas, você compra, sei lá, um celular, um computador, ou até coisas maiores, ou às vezes você tem aqueles gastos que são descontados mês a mês, sei lá, um Netflix da vida, que você põe num débito automático e vai caindo e você não está nem vendo. Tem dúvida ainda das pessoas em relação ao que colocar ou o que não colocar dentro da declaração? Olha, normalmente gastos que nós temos com a nossa vida, né, com a nossa sobrevivência, né, gastos com alimentação, gastos com compras que nós temos de vestuário comum, isso aí você não precisa declarar, não existe uma preocupação do fisco em relação a esse tipo de coisa. Na verdade, ele está preocupado com a renda total que foi recebida, se tem imposto daquilo, ele permite você deduzir alguns itens que nós falamos, e ele também permite uma dedução simplificada de 20% se você não precisar comprovar. O resto, não existe uma preocupação em relação a isso. É muito do que, se você gastar muito a mais do que você recebe, é a situação que ele quer evitar, entre aspas, né? Você tem X de patrimônio, você recebe X nesse ano. Peraí, não tá batendo um com o outro aqui. Alguma coisa está errada. Ou você está gastando muito mais do que você realmente tem, ou você não declarou tudo que você tem realmente. É isso que é a grande preocupação do fisco. É óbvio que o fisco, realmente tem preocupação em cercar os grandes contribuintes, né? Pessoas que têm valores maiores. E à medida que passa cada ano, ele vai aumentando o sarrafo, né, da fiscalização, ele está descendo. Mas nesse nível de detalhe,
despesa, pagamento de TV a cabo, Netflix, são valores tão triviais, normais que as pessoas têm que não é isso que ele está preocupado. Ele está preocupado com os grandes contribuintes, que esses realmente têm que ter renda e que deveriam recolher. Não com a média da população, que a maioria é isento, vamos ser assim. Sim. É isso, Carlos Carvalho? Não, até ele está pedindo um complemento em relação àquela pergunta dos imóveis. E se o imóvel for financiado, também entra no caso de a pessoa recebeu menos que os R$ 28.500 e tem um imóvel no nome dela. Mesmo que for financiado, ela não precisa ter isenção? Ou não precisa declarar, desculpa? Eu acho que a maioria das pessoas não compra um imóvel assim à vista, né? Só realmente Sim. quem tem uma capacidade, um poder aquisitivo grande. A maioria compra financiado. E a Receita pede para nós declararmos o valor que nós efetivamente nós pagamos pelo imóvel, né? Pelas prestações que você paga do financiamento. Então você vai, além do sinal, as prestações que você paga, você vai tendo um montante. Ano a ano, aquele montante vai crescendo. Então, se você sabe que a médio e longo prazo vai ser um imóvel de um valor considerável, você já pode fazer a declaração antes. Porque a cada ano que tem, você comprova que você pagou, está pagando as parcelas, e o valor do bem está aumentando. Porque a qualquer momento também você pode vender o bem. Sim. Né? A qualquer momento. E na hora que você faz a venda de um imóvel, né, não importa se ele é abaixo de 300 mil ou acima de 300 mil, não importa. Aí existe uma conta que nós temos que fazer, que é se você teve lucro ou não na venda desse imóvel. Então não importa o valor dele. Então se existe essa possibilidade, que pode acontecer, então você já pode ir declarando antes. E é bom que você faça isso mesmo, porque você já tem um bem e você vai declarando os pagamentos ano a ano. Se você tomar uma decisão, você já tem os valores lá na declaração que vão ser usados para poder deduzir, para você pagar só a diferença do ganho. Além do que foi pago no mês, também declara o valor do imóvel? Ou é só mesmo o que foi pago ali do Só financiamento? a parcela. Só a parcela. Na pessoa física, o fisco ele pensa da seguinte forma, a Receita. Se você recebeu ou se você pagou, declara aquilo que você recebeu ou aquilo que você pagou. Se você comprou algo, mas você ainda não pagou, você não precisa declarar isso, porque é uma dívida. Né? Você pode comprar um imóvel por lá, vamos supor, por 350 mil reais, mas você deu um sinal de 50 mil reais. Você vai ficar devendo 300 mil reais que você vai pagando ao longo dos anos. Você pode declarar só o sinal de 50 mil reais, e isso fica no teu imposto de renda. A cada ano que você paga, você vai colocando isso no imposto de renda. Você não precisa declarar o valor total do imóvel de 350, senão você tem que declarar uma dívida de 300 mil reais também. Então aí já começa a ficar complicado. Então, é mais saudável você colocar só o que você pagou e vai indo. Perfeito. Jorge Pessoa, diretor-geral da Persson Consultoria, tirando dúvidas importantes, esclarecendo você que está em casa, está aí no período, vai aproveitar o final de semana, aquele detalhe, e o próprio Jorge reforçou aqui várias vezes, não deixa para a última hora, deu qualquer problema ali, desestabilizou o sistema, alguma coisa, aí você vai passar uma tensão desnecessária. E claro, as orientações aí importantes, simplificada, não simplificada, quem precisa, quem não precisa, a questão dos dependentes, o que pode ser aí depois deduzido, enfim, tudo isso aqui nesse bate-papo importante com o Jorge Pessoa. Jorge, quero muito agradecer a gentileza da entrevista, passa rápido demais aqui. Obrigado, fica à vontade para as suas considerações finais. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e olha, a gente tem que cumprir a nossa função, né? Nós somos contadores, né? Temos que lidar com essas coisas e nós estamos... eu posso deixar o meu e-mail aí com vocês? Deve, por favor. Quem quiser fazer perguntas diretamente para o meu e-mail, eu respondo as perguntas normalmente, isso é um prazer. Né? Então, se a gente puder ajudar, fiquem à vontade. Qual que é o e-mail? Qual que é o e-mail, Jorge? E o meu e-mail é jorge.pessoa@personconsultoria, tudo junto, .com.br. Pode repetir, Jorge.pessoa. jorge.pessoa@personconsultoria, Person é pessoa em inglês, .com.br.
Só para lembrar o pessoal que como a gente vai separar essa entrevista só para o nosso canal no YouTube, youtube.com/Repórter Diário, a gente vai colocar na descrição também o e-mail para facilitar para você que está em casa também ter o acesso direto, os contatos também da Persol, site e tudo mais, para que você quer tirar alguma dúvida, ou mesmo quer contratar a Persol para fazer a consultoria nesse tempo de declaração de imposto de renda, você possa fazer com mais facilidade, porque assim todo mundo ali já procura diretamente o pessoal da consultoria para fazer toda essa avaliação, que a gente sabe o quanto que é perigoso ficar na malha fina, é uma dor de cabeça a mais, é bom que se evite de qualquer maneira, para a gente seguir a nossa vida o ano sem mais uma preocupação. É isso mesmo. Jorge, mais uma vez, obrigado. E você que nos acompanha, fica de olho, principalmente nessa declaração do imposto de renda.